Olá, sejam bem-vindos a mais um Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e também de jogatina. Olá, como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que você está? Quer um abraço? Então, sejam bem-vindos a mais um Mindful Play. Hoje eu irei falar sobre o sequestro emocional. Afinal, o que é sequestro emocional? Ontem falei um pouquinho sobre o ser humano, o que nos difere entre o homem e o animal, os animais. Qual a diferença? Foi citado que o ser humano tem uma parte do cérebro chamada neocórtex, que ela é mais avançada, um pouco melhor evoluída que os animais. E os animais eles utilizam mais a parte do sistema límbico, que seria responsável pela emoção, e também uma boa parte também utiliza muito o instinto. O sistema instintivo, ele é mais forte nos répteis, nos pássaros, ovíparos, e os mamíferos eles sentem mais emoções. Tanto que o mamífero ele cuida do filho, do filhote. E o ser humano ele raciocina sobre a emoção. Ele sente, mas também pode raciocinar com ela. Então ele pode criar, pode se comunicar, pode aprender coisas novas. O animal praticamente ele nasceu, ele já sabe o que tem que fazer e como viver. No ser humano não, ele vai aprendendo aos poucos. Então essa é a grande diferença. E muitos ainda agem como animais, ainda querem discutir por alguma coisa que acha muito importante, alguma coisa pessoal que acha muito importante, uma disputa de território, pode ser até disputa de território pode ser até sobre opiniões, né? Eu tenho uma opinião pré-formada e eu tenho que defender ela a qualquer custo. No caso dos animais, eles defendem o território deles, defende o bando. Então, o ser humano também tem essa parte de procura de defender seu território, mas de maneiras diferentes. Ou o cara defender a família, comprar uma arma, botar em casa. Ou aquele cara extremamente ciumento, que o cara olha meio torto pra mulher dele e já vai defender. Então é que nem o animal, não pensa, o que tu tá fazendo? Não tem aqueles memes que o cara vai passando assim, o rapaz e a mulher dele vai passando, e tem outro cara na frente, que é o da pegadinha, chega e fala, ô princesa. Daí o cara já vem brabo, querendo bater nele, e daí ele olha pra trás e percebe que tem outro cara vestido de princesa. Então é mais ou menos essa pegada. Porque por que ocorre isso? Por que ocorre essa animalização do ser humano? Por causa do sequestro emocional. É quando a emoção, o sistema límbico, pega o neocórtex e deixa de lado. O sistema límbico diz, agora, não, precisamos mais não. Precisamos só da emoção. Precisamos que você somente haja. Não pense. Você precisa sobreviver. Então, basicamente, o que é o sequestro emocional? É quando as emoções assumem o controle e sequestram a razão.
como um bandido emocional que invade a sua mente e rouba a sua sanidade. O sequestro emocional ocorre quando o sistema límbico, parte do cérebro responsável pelas emoções, como eu falei anteriormente, domina a resposta diante da situação de ameaça. Então, o sistema límbico ele domina o corpo durante uma ameaça. Antigamente, essa ameaça, o que que era? Era um animal na floresta. O animal ia atacar e a gente tinha que lutar, fugir, correr, brigar, sei lá, fazer tudo o que é possível para resolver. Então o sistema límbico era ativado para resolver esse problema. Mas, então, dentro dele, né, do sistema límbico tem a amígdala. Em particular, ela é ativada liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Então, esses hormônios fazem com que a gente fique pronto para o embate ou para fuga, né? Mas também o cortisol ele é bem destrutivo, porque ele em excesso gera um dano no organismo ao ponto de nós perder neurônios, conexões neurais. Então a pessoa que ela é estressada demais, ela perde até o raciocínio. Então o crunch no trabalho, ele faz o quê? Faz com que as pessoas trabalhem demais para render? Não, não rende. Trabalhar na hora extra vai render? Não, não vai render. Se a pessoa não quiser, não vai render. Se ela estiver estressada por causa da hora extra, não vai render. Porque o cérebro não vai funcionar direito. Então, voltando ali, eu falei sobre a amígdala, é onde secreta, né, os hormônios do cortisol e adrenalina. Então, durante esse sequestro emocional, o raciocínio lógico é suprimido e as reações intuitivas prevalecem. Então, como eu falei, o raciocínio lógico já era. A gente não para pensar. Muitas das vezes acontece algo com que a gente não quer fazer, mas naquele momento levou a gente a fazer. Muitas das vezes aí a pessoa fala, eu não quis fazer isso. E ela fez, porque o sequestro emocional tomou o raciocínio lógico. Então, deixa eu ver aqui. Eu queria contar uma história. Uma história sobre isso. Aconteceu lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás. Vamos ver se eu vou me lembrar assim de cabeça. Ele era um bandido. Ele tinha roubado. Ele roubava para poder alimentar sua família, sua esposa e seus filhos. Só que o que aconteceu? Ele roubou, foi preso. Daí quando soltaram, ele não tinha dinheiro. E ele pensou assim, eu vou fazer um dinheiro agora para comprar comida para criança, eu acho que era. E esse vai ser meu último roubo. Então ele pegou e entrou dentro do apartamento, mas ele não percebeu que tinha duas moças lá dentro. Ele ficou nervoso, né? Porque ele não tinha esperado que elas estariam em casa. Para início da conversa, eles não estavam em casa. Já ele pegou ele de surpresa, fator de surpresa. Então o organismo já ficou todo mexido, né? O estresse já tá subindo. Daí ele amarrou as moças e uma delas começou a falar, eu sou advogada. Eu vou fazer de tudo para te botar na cadeia. Porque eu sou um safado, e começou a xingar um monte ele. E ela falou assim que ainda ameaçou ele. Eu estou vendo o seu rosto
Nunca mais você vai ver a cor do dia, porque você vai estar na cadeia, vendo o sol nascer quadrado, porque eu vou fazer com que você seja preso. Nesse momento ele entrou num estado que a gente chama de sequestro emocional, que é quando a emoção ela domina a razão e ele não conseguiu pensar. A única coisa que ele conseguiu fazer é esfaquear ela até a morte, assim como esfaquear outra pessoa. Então daí esse caso é chamado de o caso das executivas lá nos Estados Unidos. É bem punk, não é? E depois ele foi preso. Eu não estou defendendo aqui as ações deles, mas eu estou explicando que acontece isso. Normalmente a gente não chega nesse nível, né, de matar uma pessoa. Quando as pessoas ela tem um nível de inteligência emocional legal, a pessoa ela vai medir suas ações. Quanto menos inteligência emocional, mais a probabilidade de ela fazer algo muito negativo e muito grande. Vulgarmente falando, fazer uma cagada muito grande. Então, as consequências do sequestro emocional, além de nos levar para cadeia. Nervos descontrolados e circulação sanguínea alterada. A produção excessiva de hormônios reativos afeta nosso sistema nervoso e fluxo sanguíneo. Bloqueia nossa parte cognitiva e analítica do cérebro, como eu falei antes, né? O córtex frontal, responsável pelo pensamento lógico e planejamento, é temporariamente desativado. Aumento dos níveis de estresse e de ansiedade. O sequestro emocional gera tensão, impacta negativamente nosso bem-estar. Decisões ruins, você toma decisões precipitadas, baseadas em emoções e não em lógica, mas sim emoções. Relacionamento tóxicos, você fica preso em relacionamentos que o deixam emocionalmente esgotado. Saúde mental, o sequestro emocional pode levar a ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Agora, para explicar por que ocorre isso, por que os sequestros emocionais acontecem. Emoções negativas no comando. Medo, ódio, raiva e outras emoções negativas podem sequestrar a amígdala. O cérebro responde aos fatores estressantes com uma descarga de hormônios de sobrevivência, prejudicando a capacidade de análise e reflexão. Então, eu falei muito sobre isso hoje, sobre essas emoções negativas, elas sequestram a amígdala, sequestram a amígdala e também tomam conta de tudo e também deixa neocórtex, vai um pouquinho pro lado, deixa eu assumir aqui a branca. Isso é algo inconsciente, principalmente acontecia muito comigo, porque eu sempre fui tímido, eu tinha muita baixa autoestima, então eu não acreditava em mim mesmo, eu sempre me achava ruim em tudo, eu colocava essas pessoas em um patamar muito alto. Sempre a outra pessoa era melhor que eu e eu era inferior. E basicamente era isso que eu pensava há muito tempo atrás. E tinha uns momentos em que eu aguentava muito o sapo. As pessoas me tratavam mal, eu sofria bullying, porque eu não tinha a capacidade de revidar. Eu não tinha a capacidade de querer me impor, de fazer com que, não, calma,
eu sou grande, eu sou capaz, eu posso resolver essa situação. Eu não tinha isso. Então eu guardava tudo. Eu guardava tudo dentro de mim. Até o ponto em que acontecia alguma coisa em que a ferida emocional que eu tinha era agitada, alguém batia na minha ferida, o que acontecia? Eu ficava muito cabreiro, né? E explodia. E quando eu explodia, eu falava um monte de coisa que não queria. Ou queria. E esse é o problema, porque eu não conseguia falar com calma, expressar com calma, explicar o que estava fazendo mal. Eu só conseguia fazer isso na fúria. Era o meu organismo me defendendo, porque normalmente eu não conseguia. Hoje eu já melhorei bastante sobre isso. Já tenho um emocional mais controlado e eu consigo expressar mais as minhas emoções. Isso devido ao autoconhecimento e cursos que eu fiz, de ir atrás de cursos de terapia para psicologia, hipnose, constelação familiar. Então, uma base emocional que eu consegui foi graças ao conhecimento, ao autoconhecimento. A yoga, a meditação são uma base muito importante para nossa ampliação da nossa consciência. Quanto mais eu guardava essas emoções, mais elas vinham à tona e eu não tinha a capacidade de controlar. E como basicamente é assim que você evita um sequestro emocional, porque você tem que identificar as emoções, reconhecer os gatilhos, por exemplo, situações ou pessoas que desencadeiam essas emoções. Quando uma certa pessoa fala sobre isso, você fica muito cabreiro. E daí você observa, como é que eu vou fazer para não ficar bravo quando aquela pessoa faz isso? Isso é um convite para você melhorar assim. Melhorar o interior. É um ótimo autoconhecimento, você identificar essas situações. As pessoas ou até uma situação que a vida nos apresenta. Por exemplo, também tem o fazer uma pausa, né? Quando a gente sente as emoções aumentando, a gente dá um passo para trás e respira fundo. Tem uma respiração muito legal, que é essa, que ela serve também com um ataque do pânico, que é assim, ó. Assim, você inspira, solta. Inspira, solta. E a respiração, ela nos ajuda a voltar. Por quê? Porque a respiração, ela diminui os níveis de cortisol e de adrenalina. E muitas das vezes analisar sempre todas as situações. Quando a gente fica cabreiro com algo, ou a gente fica estressado com uma situação, bravo com alguém, nervoso com alguém, rever essa situação de uma perspectiva racional.
planejar assim o que que aconteceu, o que que a outra pessoa falou, mas sem julgar a outra pessoa, porque daí a gente pode cair numa armadilha mental. A armadilha mental é ficar pensando naquilo, tirar o nosso corpo fora e ficar só xingando a pessoa mentalmente. Ela fez isso e aquilo, fica fazendo isso, daí a gente entra em um loop eterno e que não passa. Por isso tem que ter uma cautela de observar as situações mentalmente falando. E para ter uma ótima análise é necessário de um mindfulness, que é a meditação, né? Sempre vou falar sobre mindfulness. Na verdade, não exatamente na mindfulness, pode ser meditação também. Porque eu vi muito da linhagem da yoga, mestres indianos. Isso, eu sempre gostei disso. Eu achei esse conhecimento muito legal. Você, por exemplo, assistir no YouTube uma palestra de mestres indianos, muito legal. Isso traz um conhecimento bacana. E a meditação ela é muito importante. A respiração, como eu falei, a respiração consciente. Respirar profundamente ajuda a acalmar no sistema límbico. As técnicas de relaxamento reduzem a ativação excessiva das emoções. E pensar antes de reagir, né? Porque a respiração ela faz. Quando a gente respira, nós trazemos a nossa atenção para o aqui e agora, para o nosso organismo. Quando você inspira e o abdômen sobe. 1, 2, 3, congela, ele desce. 1, 2, 3, 4. Então ele fica, expande e volta. Você controla isso. E quando você controla, os teus pensamentos eles são direcionados para cá, para a região do abdômen. E o que vai acontecer? Respirando por aqui, você vai ativar o sistema respiratório completo, basicamente. Porque quando você respira aqui embaixo, você vai ativar tanto aqui em cima, no meio, e a parte de baixo do sistema respiratório. E aos poucos, o ideal seria você inspirar subindo o abdômen, depois subindo aqui o peito, depois subindo aqui nessa parte apical aqui em cima. Trabalhar tudo. Então, quando você trabalha toda a respiração, o coração ele vai trabalhar melhor, os órgãos internos vão trabalhar melhor, tudo vai trabalhar melhor. Mas muitos não acreditam que a meditação, a respiração, ela pode ajudar, porque a curto prazo a pessoa não recebe um benefício muito grande. É claro, se a pessoa está muito estressada e respira, vai receber um benefício instantâneo. Mas se ela continuar pensando no que ela estava pensando quando a situação foi originada, não vai adiantar de nada. Se você só respirar e ficar pensando naquilo, o teu corpo vai ser ativado porque aquela situação ativou o perigo. E se aquela situação não for resolvida, o corpo não resolve. Se você aconteceu alguma coisa que te tirou do sério e você ficar pensando nisso, o teu corpo nunca vai parar de mandar cortisol e adrenalina. O estresse vai ser constante. Porque por organismo, tudo que você pensa é verdade. Cuida com o que você pensa. E eu sempre vou falar sobre isso. E aí, bom. E a pausa antes de reagir. Então, quando a gente sente uma emoção intensa, respire e dê um tempo antes de agir impulsivamente. Mas é isso. Obrigado por assistir. Peço que você curta se quiser, compartilhe se quiser, se inscreva. Seria bom, né?
Aperta inscrever, por favor. Se inscreve no canal. Se você se inscrever, eu te dou um abraço.